Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos. O programa hoje destaca a utilização dos métodos de mediação e arbitragem na resolução de conflitos. Utilizando métodos como a mediação e a arbitragem, o empresário ou as pessoas que buscam esses métodos ganham muito mais tempo. Quer dizer, você consegue resolver um conflito muitas vezes pela metade do tempo ou até um terço do tempo do que levaria num processo judicial. Vamos continuar falando sobre mediação e arbitragem, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O Observatório Fiesc tem revelado dados interessantes. Um deles, que analisamos essa semana, foi o percentual das exportações catarinenses em relação às exportações brasileiras. Destacamos 7 produtos em que Santa Catarina foi o maior exportador brasileiro em 2020. Em 5 desses 7 produtos, o volume das exportações de Santa Catarina representou mais da metade do volume das exportações do Brasil. Motores elétricos, 72,3%. Papel e cartão craft, 70,4%. Obras de carpintaria de madeira para construção, 63,8%. Suínos, 52,6%. Bombas e compressores de ar, 51,6%. Móveis, 46,1%. E madeira serrada, 35,8%. O Brasil tem um índice bastante elevado na judicialização de resolução de conflitos. Hoje, cerca de 80 milhões de processos tramitam pelos tribunais de justiça do país. É um número altíssimo, principalmente quando se leva em conta que a maioria desses conflitos poderiam ser resolvidos sem a necessidade de uma ação judicial. Isso é o que mostra o Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, que em sua 10ª edição discute a utilização de métodos adequados de solução de conflitos. Um desses métodos é a arbitragem. Uma arbitragem é uma forma de resolver conflito onde as pessoas que estão envolvidas naquele conflito, junto com seus advogados, escolhem um terceiro, pela expertise que ele tem, para poder resolver a questão. Então, escolhem um árbitro que tenha um conhecimento específico relacionado com aquele assunto que está em conflito. E esse terceiro vai decidir a questão. Esses árbitros atuam nas câmeras de mediação e arbitragem, e essas câmeras, além da arbitragem, oferecem também uma mediação, onde, na verdade, as pessoas também vão poder, os envolvidos escolhem também um terceiro imparcial, que vai facilitar o diálogo entre eles, de forma que eles mesmos daí possam resolver aquela questão. Então, as câmeras atuam com mediação, arbitragem, você pode escolher qual dos institutos e muitas vezes pode tentar primeiro a mediação, não sendo possível, e aí tentar uma arbitragem. Promovido pela Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, o seminário tem como objetivo estimular a solução de conflitos através da conciliação, mediação, negociação e arbitragem. Utilizando métodos como a mediação e a arbitragem, o empresário ou as pessoas que buscam esses métodos ganham muito mais tempo. Quer dizer, você consegue resolver um conflito muitas vezes pela metade do tempo ou até um terço do tempo do que levaria num processo judicial. Além disso, são processos sigilosos, não existe nenhuma hipótese de consulta, ninguém vai ficar sabendo que existe um conflito, e o custo-benefício é muito maior. Especificamente na mediação, você consegue ainda manter os laços ou até melhorar os laços das pessoas envolvidas naquele conflito. E quem pode se utilizar desses métodos? Empresas com questões de conflitos de consumidor, de imobiliário, de contratos, empresas familiares, pequenas ou até em qualquer tipo de empresa
pode se utilizar da mediação e da arbitragem porque a legislação permite. E já temos câmaras estruturadas atuando com esses métodos aqui em Santa Catarina? Sim, a gente tem câmaras de mediação e arbitragem em várias cidades de Santa Catarina, tem várias em Florianópolis. Então, se você tiver interesse, você pode procurar, se saber na sua cidade se existe alguma, através da Federação Estadual de Entidades de Mediação e Arbitragem, a FECEMA. E hoje as câmaras estão atuando, a maioria delas de forma presencial e online. Mais informações sobre o tema você pode obter no site da FECEMA, que promove o seminário de conciliação, mediação e arbitragem, cuja programação vai até o dia 29 de setembro. E pela primeira vez, totalmente online, gratuito, né, com palestras que vão acontecer ao longo do mês de setembro. É só entrar no site da FECEMA, se cadastrar e participar e assistir. Você vai saber um pouquinho sobre mediação, sobre conciliação, sobre negociação, sobre arbitragem. A gente espera vocês lá. Você vai conhecer o Museu Ângelo Esprícigo, considerado o maior e mais completo acervo de máquinas de costura do Brasil e, quem sabe, do mundo. O museu teve início em 1997, quando o Sr. Ângelo Esprícigo, com 82 anos, perdeu a esposa, Dona Maria de Oliveira Esprícigo. Ele pegou as duas máquinas de costura dela, limpou, engraxou, teve a ideia e constituiu um acervo que atualmente possui mais de 1.900 máquinas de costura de diversos modelos e diferentes países. Quando a esposa dele faleceu em 1997, e ele tinha 82 anos, ele começou o museu com as duas máquinas que eram dela. Ele pegou as máquinas que estavam na parte de cima, o museu hoje é na parte de baixo da casa dele. Ele pegou essas duas máquinas, trouxe para uma pequena oficina que ele tinha aqui, temos ainda a oficina, ela faz parte do museu. Ele limpou, engraxou aquelas máquinas e despertou nele uma vontade daquilo. Ele foi até um ferro velho aqui de nossa cidade, comprou mais umas 4 ou 5 máquinas de costura, trouxe para a oficina e começou a restaurar essas máquinas. E aí começa o Museu Ângelo Esprícigo, né? Quando ele tinha 90 anos, e é bom a gente frisar isso, ele tinha 100 máquinas de costura. Olha só como as coisas aconteceram na vida dele, que ele é uma pessoa especial. Depois ele tinha 91 anos, tinha 112 máquinas, e tem um texto de uma reportagem que ele fez para um jornal local, ele botou, meu objetivo é chegar a 140 máquinas, né? Mas depois ele queria ter 1.000 máquinas, e nós estamos correndo para chegar a 2.000 máquinas. Então você vê máquinas de 1900 de antigamente lá, né? Vê um pouquinho as mais atuais, mas assim, o importante é a maneira com que ele tratava isso, sabe? É como se fossem os filhos dele. E como ele sonhou isso, ele almejou isso com muito amor, aconteceu na vida dele. O amor transforma as pessoas, transforma as coisas, e é o grande legado que ele deixa para nós, fazer com amor. Entomologia é o ramo da ciência que estuda os insetos. E o maior museu entomológico da América Latina é de Santa Catarina. Fica localizado na cidade de Ceará, no oeste catarinense. Aos 22 anos, o alemão Fritz Plaumann chegou ao Brasil e ficou fascinado com a diversidade da fauna brasileira. Em 70 anos de trabalho, dedicado ao estudo de insetos, Fritz catalogou mais de 80.000 exemplares de 17.000 espécies diferentes. Muitos desses animais só ficaram conhecidos graças ao seu empenho. Infelizmente, hoje, mais de 70% das 17.000 espécies catalogadas foram extintas e só podem ser vistas no Museu Fritz Plaumann. Fritz Plaumann foi um entomólogo autodidata do século XX, que realizou um dos maiores, quiçá o maior levantamento de insetos da região neotropical, que é uma região que se estende desde o México até a Argentina. O Fritz Plaumann nasceu em 1902 na cidade de Königsberg, Prússia Oriental, que na época pertencia à Alemanha, hoje é Kaliningrado, Rússia. E no ano de 1924, aos seus 22 anos,
Fritz Plaumann veio para o Brasil com os pais. Ainda quando morava na Alemanha e era estudante, o Plaumann havia montado uma coleção de insetos particular, com as espécies que ocorriam lá. Mas, em função da viagem para o Brasil, ele acabou não trazendo essa coleção para cá. Aí, após chegar ao Brasil, a família foi morar numa propriedade rural no interior do município de Ceará. E aqui no interior, então, o Plaumann trabalhou como agricultor, ele também foi fotógrafo, professor, comerciante, e esse interesse por desbravar as áreas de floresta da região, por conhecer nos mínimos detalhes essas áreas, ele começou então a planejar um levantamento e conhecer mais detalhadamente a fauna, a flora e as condições meteorológicas daqui da região do Alto Uruguai catarinense. E o objetivo dele, então, foi fazer mesmo um levantamento das espécies de animais e de plantas ocorrentes na região. Mas como ele percebeu que a diversidade era muito grande, ele focou mais nos insetos. Em 1931, o Plaumann começou a coletar insetos ativamente e a buscar contato com especialistas, principalmente do exterior, para obter materiais e literatura especializada para a conservação adequada dos insetos e iniciar a catalogação destes. Desde o início dos trabalhos até meados aí da década de 90, na verdade até 1994, que é o ano da morte de Fritz Plaumann, ele montou uma coleção científica que hoje se encontra no Museu Entomológico Fritz Plaumann, aqui mesmo no distrito de Nova Teutônia, interior de Ceará. E muitas pessoas não sabem que isso existe no Brasil. Muitos europeus, né, americanos, né, que vêm para o nosso país, vão visitar e ficam maravilhados com isso, sabe? Porque é uma coisa diferente, né? E uma pessoa que fez isso praticamente sozinha. Então, o museu está aberto de terças às sextas-feiras, das 8h30 da manhã às 17 horas, e ao sábado, das 9 às 16. Durante este período de pandemia, nós estamos trabalhando com visitas sob agendamento e estamos buscando cumprir os protocolos sanitários. Então, tem todo um regramento com uma capacidade máxima de visitantes que nós estamos cumprindo. O visitante que vem para o museu inicialmente assiste um documentário que conta um pouco da história, da vida do Fritz Plaumann, e também conta a história sobre o museu. Aí depois os visitantes têm acesso a um salão de exposição, onde estão expostos os materiais utilizados pelo Plaumann para coletar insetos, fotografar insetos, analisar eles em microscopia, como era o preparo dos insetos, a secagem. Então, os visitantes têm acesso a todo um acervo que demonstra o trabalho detalhado de Fritz Plaumann em relação à entomologia. Então, em seguida, os visitantes têm acesso às salas que mantêm os insetos sob conservação. Nelas, há insetos de diferentes tipos, são 17.000 espécies. Há borboletas, besouros, mariposas, moscas, bicho-pau, grilos, gafanhotos, enfim, uma diversidade enorme de insetos. E o museu, então, ao longo de toda essa visitação, proporciona visitas mediadas voltadas para o público geral. É um projeto também muito interessante, sabe? Que as pessoas deveriam ver, né? Tanto é que o governo da Alemanha, há um tempo atrás, não lembro quanto, queria adquirir esse museu e levar para a Alemanha, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente não tem as coisas no Brasil, né? E vai ver fora do Brasil. E às vezes está aqui encostadinho da gente e a gente não tem conhecimento. Por isso que a gente tem que divulgar essas coisas, né? Divulgar, mostrar que o Brasil também tem coisas muito interessantes para ser mostradas. Nossos aplausos.
expressa uma surrealidade. Eu diria que esses críticos estão equivocados. A minha literatura é visceralmente ligada ao universo do fantástico, ou seja, de que eles estão mais ligados ao simbolismo, ao barroco e menos ao surrealismo. A minha ficção é indiscutivelmente fantástica, por estar ligada a esse, não digo modelo, mas a essa expressão literária, assim denominada pelo grande crítico russo Tsvetan Todorov. É claro que, às vezes, tenho que tratar de questões muito ligadas ao que é real, mas dentro de uma transcendentalidade. Então não se trata de aquele realismo típico da escola, principalmente francesa. Há muitos anos escrevo sobre artes plásticas. Há um livro que foi veiculado, divulgado bastante, que se chama Espreita no Limpo, em que eu trato de grandes figuras das artes plásticas universais, mas também não deixo de falar sobre catarinenses, como, por exemplo, Martinho de Haro, Rodrigo de Haro e outros, Maia Filho, lembrando-me agora. E, recentemente, eu publiquei uma obra, um certo volume mais expressivo, sobre Silvio Pléticos. Silvio Pléticos é um grande artista plástico que faleceu há pouco, e eu dediquei assim, um livro só sobre a pintura dele. E há um projeto também em curso que eu pretendo escrever sobre a escultora e desenhista Elke Hering-Bell. Péricles Prade é considerado um dos grandes operadores do direito no Brasil. E como consegue conciliar a atividade jurista com a literatura? Essa pergunta, Raimundo, é feita com certa frequência. Ora, não há incompatibilidade alguma entre o fato de você exercer uma profissão e dedicar-se contemporaneamente à literatura, escrevendo poesia ou ficção. O grande Goethe, por exemplo, estudou direito. Gabriel Garcia Marques estudou direito. É claro que abandonaram, mas há um caso típico de alguém que é considerado um ícone da literatura universal, que é Franz Kafka, que a vida toda, após formar-se em direito, trabalhou numa firma ligada a seguros, e lá se aposentou em decorrência da tuberculose. E nesse período pandêmico, Péricles, algum novo projeto? Bom, eu aproveitei a pandemia para revisar um livro que já estava concluído e ainda não publicado, que se chama Hálito de Búfala. São 15 contos versando crimes insólitos. E há pouco eu concluí um livro chamado Cortejo de Espantos, que versa sobre 15 animais fantásticos. E concluí outro, que tem por título, salvo engano, Mudança Futura, que se chama Teia de Prodígios. Versa demônios, bruxas e vampiros. Com isto eu vou fechar o ciclo da ficção ligada a contos. Eu já fechei o chamado ciclo orobórico da poesia, estou fechando o dos contos, porque eu estou iniciando um romance, que, se não me faltarem engenho e arte, eu pretendo publicar em breve.
Foi uma alegria dedicar esse espaço a um dos grandes talentos catarinenses. Péricles Prati, minha admiração e respeito. Muito grato aí pela lembrança, né, por ter me convidado para participar do seu excelente programa, né? Enfim, conte comigo. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!